Olá, sou Tainara Castro dos Santos, estudo Ciências Biológicas na Universidade Federal do Piauí e estou aqui para apresentar o trabalho Fatores Preditivos da Diversidade e Distribuição das Aranhas do Estado do Piauí, Nordeste do Brasil, sendo este produzido por mim e colaboradores. Bem, o estado do Piauí é situado na região nordeste brasileira e se encontra em uma área de ecótono entre os biomas Cerrado e Caatinga, apresentando características comuns ao semiárido nordestino, pré-Amazônia e Planalto Central do Brasil, resultando em uma grande diversidade de paisagens. Em relação ao conhecimento da araniofauna do Piauí, são encontrados trabalhos referentes a inventários realizados em algumas áreas, principalmente ao norte do estado, descrição de novas espécies e até mesmo agroecologia. O primeiro trabalho a apresentar uma lista com espécies não somente de aranhas, como outras ordens de aracnídeos, foi publicado no final da década de 70. Nesta eram apresentadas 7 espécies de aranhas. Então, para compilar estes dados e buscar ampliar o conhecimento do grupo para o Estado, este trabalho apresentou como objetivos confeccionar um banco de dados contendo registros da ordem e, a partir destes, investigar fatores preditivos da diversidade e distribuição. Para que os objetivos fossem alcançados, a metodologia se iniciou com a confecção do banco de dados, este compilando registros oriundos da Coleção de História Natural da Universidade Federal do Piauí, do Centro de Coleções Taxonômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, dados da literatura, neste caso de 32 artigos contendo registros de aranhas para o Estado. A montagem e a filtragem do banco de dados foram realizadas com o auxílio dos programas Excel e ArcGIS, e os padrões de diversidade e fatores preditivos foram analisados com o auxílio do conjunto de ferramentas biodinâmica dentro da plataforma Dinâmica Eco, como também de ferramentas para a linguagem R. A análise da composição de espécies foi realizada a partir do procedimento de ordenação ou escalonamento multidimensional numérico, representando a dissimilaridade entre os locais, calculadas aqui através do índice Bray-Curtis, as aqui selecionadas 3 dimensões. A outra maneira da análise da composição de espécies foi através da utilização de variáveis preditoras, através da modelagem generalizada de dissimilaridade. As variáveis preditoras, no geral, foram 19 variáveis bioclimáticas presentes no WorldClim, altura de copa das árvores, densidade de árvores e distância geográfica. Para diminuir o número de variáveis, estas foram submetidas a uma análise de componentes principais. A variação fora expressa em eixos e para a modelagem foram utilizados os que explicavam pelo menos 95% da variação de todas as variáveis. O banco de dados desse trabalho apresenta 2.300 registros, estes distribuídos em 176 espécies, 118 gêneros e 41 famílias. A partir do mapa de ocorrências, é possível observar que a maioria dos registros está concentrada mais ao norte do estado, como, por exemplo, no Parque Nacional das Sete Cidades e Teresina, onde ocorreram coletas intensivas. Cada eixo da análise da composição de espécies apresenta quebras importantes nessa composição. E a partir da combinação desses eixos é possível observar um mosaico de cores ao longo do território do estado. Cores diferentes estão associadas a conjuntos diferentes de aranhas. É interessante observar que a existência de diferenças entre áreas com uma relativa grande quantidade de registros, isso em comparação às demais áreas. Em relação ao modelo associado a variáveis preditoras, este explicou apenas 32% da variação da composição esperada em relação à composição observada. Esse baixo desempenho foi melhor analisado quando comparado a condições ambientais de pontos aleatórios sorteados próximos a pontos de ocorrências de aranhas a pontos aleatórios sorteados em todo o Piauí para saber se esses pontos eram representativos da variação. O teste F, para comparar a variância de cada uma das variáveis entre os pontos, resultou em 18 das 21 variáveis como bastante divergentes, sendo que 10 delas chegam a apresentar distinção de mais de 400%.
concluindo com esse resultado, então, que os registros analisados não conseguem representar a variação dos preditores analisados. Então, seriam necessárias mais amostras em áreas que apresentam poucos ou nenhum registro para ampliar a análise. No total do valor explicado pela análise, é possível perceber algumas mudanças na composição, principalmente no norte, sudoeste e sudeste do estado. Mas, no geral, o modelo de variação esperado não conseguiu captar, por exemplo, os domínios presentes no mapa de composição observado. As variáveis que mais contribuíram a este modelo foram distância geográfica, temperatura máxima do mês mais quente, precipitação do trimestre mais quente e temperatura média do trimestre mais chuvoso. A identificação de padrões de diversidade de distribuição pode ser altamente influenciada pelo número de coletas na região analisada. Portanto, a adição de novos registros podem fornecer maiores informações e alterar os resultados aqui analisados, principalmente porque o estado do Piauí apresenta aproximadamente 60% de sua área sem qualquer registro de aranhas. Portanto, é evidenciada grande diversidade de aranhas para o Piauí, com diferenças marcantes entre áreas amostradas, especialmente as que possuem mais registros. A concentração de registros, que aqui resultou numa incapacidade da explicação da variação através dos fatores preditivos, localizado em áreas com intensas coletas, indicam o grande viés amostral. E nota-se a importância de mais registros oriundos, especialmente de pontos de coletas a sudoeste e nordeste do estado, que podem contribuir ainda mais às análises de fatores preditivos aqui analisados. Sou Tainara Castro dos Santos e essa foi uma apresentação do trabalho Fatores Preditivos da Diversidade e Distribuição das Aranhas do estado do Piauí e nordeste do Brasil. Muito obrigada.